Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vida e vida eterna? E eu tô perguntando isso porque muitas pessoas estão apenas contando as horas, resolvendo conflitos, estressadas, perturbadas, insatisfeitas, esgotadas. E nós sabemos qual é a principal razão disso tudo. Porque simplesmente não tem vida. Talvez aquilo que elas chamam de vida é só uma imitação de vida. E nós precisamos ter vida de verdade. Você tem que achar o caminho, experimentar a verdade, e aí sim você pode dizer que tem vida. É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. Antes eu peço para você dar o seu joinha, compartilhar essa palavra. E se você precisa adquirir Bíblias ou livros, lembre-se, aqui no box de informações, na descrição desse vídeo, tem o link das livrarias Família Cristã. Cada vez que você adquire produtos dessa livraria, além de você fazer um ótimo negócio, você também indiretamente está investindo na pregação da palavra de Deus e contribuindo com o nosso canal. E por isso eu já te agradeço e peço que Deus te recompense com muitas bênçãos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pois é, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos estar no caminho certo, experimentando a verdade, nós precisamos ter essa experiência de encontrar Jesus de verdade. E quando eu falo isso, encontrar Jesus não significa simplesmente entrar pelas portas de um templo religioso. Não, é ter uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, são dois grandes problemas para que haja esse encontro. Primeiro, há pessoas que ficam buscando subterfúgios, paliativos, não admitem a sua condição crônica, porque todo homem, toda pessoa, quando nasce, ela já nasce com um pecado que vem desde os nossos antepassados. É o conhecido pecado original, o pecado de Adão, como que se fosse uma herança que a gente recebe independente da nossa vontade. É algo que nasce com a gente. Bom, aí a gente tem um período de inocência, onde a gente consegue ter vida, ter alegria, a gente consegue ter uma vida mais leve, espontânea, feliz. Mas esse é o período da inocência. Logo que esse período passa e ele vai embora junto com a nossa infância, a gente começa a experimentar de uma condição de pecado. É onde a gente começa a querer fazer não aquilo que nos dizem que é certo, que é bom, não aquilo que a Bíblia orienta, mas a gente quer obedecer aos nossos impulsos, aos nossos desejos, e na maioria das vezes nós somos levados por caminhos de destruição. E aí a gente passa a viver uma vida doente, uma vida na condição de pecado. A gente está vivendo uma vida doente. E a gente precisa ser curado, mas isso não acontece por meio de um simples comprimido, não dá para ser uma dosezinha de um medicamento, não, a gente precisa ir para a mesa de cirurgia, para as mãos do médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é aquele que vai fazer uma cirurgia, arrancando de nós o coração de pedra, esse coração que não tem sensibilidade a Deus, que não consegue ter harmonia e se comunicar saudavelmente com Deus. Ele vai arrancar esse coração e colocar um coração de carne. Se você se encontra numa condição assim ou conhece alguém que está numa condição assim, perceba que são dois problemas.
O primeiro problema é a pessoa aceitar que ela está doente, que não é uma doença comum, não é uma febrezinha que você dá ali um antitérmico e resolve, não. A doença do pecado é uma doença crônica. A pessoa na condição de pecado, ela está vivendo separada de Deus e com um destino certo, o inferno. Se o homem morre numa condição de pecado, o destino dele, segundo a Bíblia, é o inferno. Mas ele tem a oportunidade de simplesmente sair fora dessa rota que o leva à destruição. É ele ter esse encontro com Jesus. É receber Jesus. É se colocar na mão daquele que pode nos tirar de um caminho de destruição e nos colocar no caminho da salvação. O primeiro grande problema é a gente admitir que está doente e precisa do médico. O segundo problema é quando o doente reconhece a sua doença e há pessoas colocando obstáculos no caminho que leva ao médico. Tem uns que não põem obstáculos, tem uns que colocam pedágio e começam a cobrar o acesso ao médico. E tem outros que dizem que não, você não consegue chegar ao médico sozinho. É preciso que eu te conduza até ele. Eu é que sei o caminho das pedras. Eu é que posso fazer a ponte. Eu é que posso ser o seu guia. Mas olha, isso não faz parte da realidade da nova e eterna aliança. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o caminho. Ninguém pode se colocar entre você e Deus a não ser Jesus. E a prova disso está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Fala dos momentos finais de Jesus no alto da cruz. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Preste atenção na parte que diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando a gente ouve falar de véu, a gente lembra sempre daquilo que a gente põe, o mosquiteiro que a gente põe no berço da criança, especialmente os recém-nascidos, né, para que o mosquito, para que o pernilongo não chegue até ele. E a gente pensa que é um véu assim como esse, né, frágil, que qualquer pessoa rasga. Não. Esse véu aqui, se você for olhar os artigos históricos que falam sobre ele, você vai perceber que era um pano muito espesso. Alguns chegam a dizer que ele tinha 72 dobras, ou seja, era um pano muito espesso, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Ou seja, as pessoas que iam até Deus, elas só podiam ficar no átrio do templo, que era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. As pessoas, para poder ter acesso a Deus, dependia da intermediação de um sacerdote ou de um sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote é que podia atravessar a fronteira e passar pelo véu, sair do lugar santo para o santíssimo lugar. Mas quando Jesus morre no alto da cruz, Deus mesmo rasga esse véu, porque a palavra diz que foi rasgado de alto a baixo. Quem é que está lá no alto que poderia rasgar esse véu, senão o próprio Deus? Era como se Deus estivesse dizendo: a partir de hoje, não existe mais necessidade de nenhum homem na terra ser o intermediador entre Deus e o homem, porque o meu Filho Jesus Cristo fez esse papel de uma vez por todas. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Lembre-se, se você quer ter vida, o caminho é Jesus. Ele é o médico dos médicos. E você só precisa deixar o seu coração se quebrantar. E dentro do seu próprio quarto você consegue uma conexão com Deus por meio de Jesus. Mas eu não poderia finalizar essa palavra sem deixar bem claro que a Igreja de Cristo, a comunidade do Cordeiro Santo, ela tem o seu valor, no sentido de nós vivermos em comunidade.
Os estudiosos da palavra têm o seu valor, no sentido de nos ensinar algumas coisas que aos leigos às vezes não são tão fáceis de serem compreendidas. Então, precisamos valorizar os estudiosos, os professores, os padres, os pastores, os sacerdotes. Precisamos valorizar essas pessoas? Precisamos, porque ela tem a sua contribuição. Agora, nenhuma dessas pessoas pode se colocar no caminho entre você e Deus, porque a palavra diz que há um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. E essa palavra eu trago com o intuito de evitar que você, talvez vivendo um momento de fragilidade, de sequidão, de dificuldade, de confusão, além de ter que enfrentar os seus problemas, que já são demais, ainda tenha que enfrentar pessoas que se aproveitam da sua boa fé e conseguem, mesmo diante da dor, levar vantagem sobre você. Meu irmão, minha irmã, você tem livre acesso a Jesus Cristo e é Ele que pode resolver o teu problema. Se alguém chegar até você dizendo que para que o seu problema se resolva, você tem que dar uma oferta de sacrifício, uma quantia em dinheiro, seja quem for essa pessoa, eu digo para você, tome cuidado com ela, porque o que ela está falando não pode ser provado na Bíblia. Na Bíblia não existe esse tipo de barganha, porque o sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, foi o suficiente para pagar todos os seus pecados. Jesus Cristo não deixou nenhuma pontinha de dívida para você completar com o seu cartão de crédito, não. Se você quiser ofertar alguma coisa na igreja que seja pela sua bondade de coração, pela gratidão que você tem, nunca para comprar o favor de Deus ou a sua salvação, porque esta foi comprada com sangue de Jesus Cristo. A minha oração é que os seus olhos possam se abrir, que o Espírito Santo possa te conduzir a um lugar de verdade. Meu Deus, abre os olhos do teu povo, faça com que a tua igreja reconheça o sacrifício de Jesus como algo suficiente para arrancá-la das garras de Satanás, da vida desgraçada, e colocá-la diante do Senhor, numa vida cheia de graça, de bondade, de harmonia, de paz, de realização. Deus bendito, que as palavras do teu santo evangelho possam penetrar no coração de cada uma das pessoas que me ouve e possa gerar paz, tranquilidade, esclarecimento, sabedoria e gratidão, em nome de Jesus. Amém.